Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vi. Seguinte pessoal, eu sei que eu prometi pra vocês hoje, quinta-feira, eu sei que eu prometi pra vocês aquele vídeo daquele RPG e fiquei sabendo que eu ainda vou trazer ele, só que eu quis trazer mais um vídeo de Apex, porque assim, o vídeo de hoje vai ser meio diferente do vídeo passado de Apex. Eu não vou fazer uma gameplay hoje, mas hoje é meio que uma teoria. Meio que uma teoria assim, beleza? Então, é melhor você pegar a pipoca, pegar um refrigerante e se acomodar aí, porque a história que eu vou contar é sobre o Fantasma Partido. E eu te garanto que é bem cabeluda. Beleza, pessoal, para iniciar nossa teoria, vocês precisam saber, vocês provavelmente já devem saber, mas o nome verdadeiro da Loba não é Loba Andrade. Quer dizer, o nome Andrade tem sim o nome verdadeiro dela, porém, fiquem sabendo que Loba não é o verdadeiro nome, é apenas um apelido de ladrão. Muitos bandidos assim gostam de ter um apelido próprio para ser chamado, justamente para esconder sua verdadeira identidade. E pessoal, gravem bem isso que eu acabei de falar para vocês, porque esse negócio do nome verdadeiro da Loba é um dos fatores fundamentais para nossa teoria sobre o que é o Fantasma Partido. E pessoal, no último episódio eu mostrei para vocês aquela peça do artefato que a gente tinha coletado, que é o núcleo gêmeo XG, e expliquei para vocês que as principais funcionalidades dele é memória e ele possui uma célula de energia, um cristal que é como se fosse uma fonte de energia. Se você quiser saber mais sobre esse núcleo gêmeo XG, tudo que a gente analisou lá, é só olhar o último episódio do canal. O link vai estar aí na descrição. Em um dos trailers, nós conseguimos analisar que a Loba, ela possui um parceiro cuja eles dois estão envolvidos numa operação assim de matar o Revenant. E basicamente, nessa parceria, aquele garoto que eu não me lembro muito bem o nome assim dele, eu acho que não revelaram o nome dele ainda, mas basicamente eles dois estão trabalhando juntos nisso. E ele, já que ele não está inserido no jogo junto com a Loba, ele é basicamente o cérebro da operação e a Loba os punhos. E eles têm uma base própria, onde esse amigo da Loba fica lá monitorando tudo que está acontecendo nos jogos Apex, ele monitora, por conta que ele é o cérebro da operação. E muito provavelmente, ele descobriu que o Revenant estava nos jogos Apex, como mostrou lá no trailer, mas ele também pode ter descoberto o local onde o próprio Revenant, o Revenant verdadeiro, que é aquela cabeça que encontramos no trailer de abertura da temporada 5, ele descobriu onde essa cabeça do Revenant estava, que é justamente uma das bases da Hammer. Porém, como todos nós sabemos, aquela missão acabou dando errado, e isso mostrou para nós que é quase impossível de matar o Revenant. Guarde bem essas palavras. Quase. Enfim, daí a Loba descobre essas peças desse artefato misterioso, conhecido como Fantasma Partido, e ela resolve juntar essas peças.
Ainda não sabemos com clareza o motivo e nem o que é o fantasma partido. E é para isso que serve essa teoria, pra gente basicamente ter uma noção, assim, lembrando que tudo isso que eu tô falando não foi comprovado pela Respawn. Basicamente, tudo isso que eu tô falando foi tirado da minha cachola mesmo. Foi basicamente eu que criei. E no último episódio também falamos que essas peças do artefato juntas poderia formar um tipo de arma para deter o Revenant, ou então até um robô, porque o núcleo gêmeo XG possui funcionalidade de memória. Então, por que uma arma precisaria de memória? Não faz o menor sentido. É mais fácil a Loba construir um robô com isso, um robô para matar o Revenant. Mas e se a intenção desse fantasma partido para Loba não for assim para matar o Revenant? E se ela quiser usar esses artefatos para fazer outra coisa? E é exatamente aí onde entra aquele negócio que eu falei antes para vocês sobre os apelidos de criminosos. Sabemos que o pai da Loba era também um criminoso, tanto que ele roubou, se eu não me engano, quase 10 milhões, e foi por conta disso que contrataram o Revenant. Também não sabemos quem contratou ou sabemos o motivo para matar o pai da Loba, mas não sabemos quem contratou, beleza? E daí entra aquilo que eu falei sobre os apelidos. Não é meio estranho, assim, o pai da Loba, sendo um bandido, não possuir um apelido próprio? Assim, e se ele possuísse um apelido? Um apelido que tava embaixo dos nossos narizes o tempo todo e a gente nunca viu. Isso mesmo. É aí que encaixa a palavra fantasma. E se vocês perceberem bem, a palavra fantasma bem que se encaixa assim como o nome de um criminoso e tal. Claro, o nome do pai da Loba como ladrão com certeza não era fantasma partido, mas e sim só fantasma. Isso explica também a origem do amuleto da Loba, que não foi comprovado até agora como ela conseguiu aquele amuleto. E se aquele amuleto pertencia ao pai, na época que ele roubava, assim como a Loba? Ah, mas Vitor, o que você quer dizer? Você quer dizer que o pai da Loba tá vivo? Que ele tá controlando a missão toda? Que foi ele que pediu pra própria filha juntar essas peças de artefato pra sei lá o que e tal? Não, pessoal. O pai da Loba, como vimos no trailer, tá morto. Já era pra ele. Mas e se a Loba encontrou um jeito de reviver o pai? E esse jeito tem a ver com as próprias peças do artefato. Pessoal, Como assim? Como assim, Vitor? Como é que aquelas peças do artefato vão reviver o pai? então, pessoal, nesse jogo já vimos a presença de uma espécie assim chamada simulacro. Ou seja, um exemplo disso é o próprio Revenant. E o que é o simulacro? É basicamente uma pessoa normal, só que a mente dessa pessoa foi transferida para uma máquina, basicamente. E isso é basicamente a história do Revenant. Ele com certeza era um assassino de aluguel, um caçador de recompensas na época que ele ainda não era um simulacro. Só que alguma coisa aconteceu que o Revenant basicamente morreu, assim, faleceu-se. Porém, de algum jeito a Hammond conseguiu trazer ele de volta e transformou ele no simulacro que a gente vê hoje em dia, o Revenant. E se a Loba estiver tentando fazer a mesma coisa que a Hammond, trazer o seu pai de volta,
em versão simulacro. Isso explica o nome da missão, Fantasma Partido. Fantasma, assim, o nome de criminoso do pai, e partido, basicamente, que ele partiu, faleceu, assim. Tem muita gente assim que ao invés de falar, ele morreu, ele faleceu, fala, não, ele partiu, basicamente. E essa é basicamente a origem do nome. E para isso que ela tá coletando os artefatos, que são basicamente funções ideais para montar o simulacro. Mas Vitor, a gente viu que para fazer um simulacro precisa da cabeça da antiga pessoa que faleceu e tal. Então, pessoal, no trailer a gente viu que depois daquele incidente onde o Revenant matou o pai da loba, a loba conseguiu voltar naquele salão e vimos ela ajoelhada segurando o pai. E vimos também que o Revenant, ele matou o pai da loba, porém a cabeça estava intacta. Então, depois disso, não sabemos se a loba simplesmente deixou o corpo do pai ali ou se ela, de repente, levou o corpo para algum lugar. Assim, provavelmente ela não devia ter levado assim de cara. Depois do incidente, a loba ficou com essa ideia de matar o Revenant assim na cabeça. E ela foi juntando informações sobre o Revenant, junto com o seu parceiro. E se junto ao fato dele estar nos jogos Apex, que o parceiro dela descobriu, ele também tiver descoberto assim como transformaram o Revenant no simulacro. Ele pode muito bem ter feito isso. E assim, a loba teve a brilhante ideia de tentar trazer o pai dela de volta. Assim, ela vai lá e pega o corpo, que ela provavelmente armazenou ele em algum lugar, numa câmara crimogênica, assim, para o corpo não se decompor, assim. E com isso, ela tá em busca desses artefatos, principalmente para trazer o pai dela de volta. Ela já possui a cabeça, porém ela precisa assim montar o corpo. E assim, esse corpo que ela tá montando provavelmente vai ser um corpo assim com uma estrutura física forte, assim. Não que nem os corpos do Revenant, que com apenas alguns tiros já mata ele. Até por conta que a loba provavelmente não vai conseguir criar vários corpos para o pai dela, que nem a Hammond criou para o Revenant. E assim, pessoal, pelo número de corpos pro Revenant que a gente encontra lá naquela sala no trailer, não deve ser assim tão difícil criar um simulacro. Basta ter grana, assim, basicamente. Porém, a loba pode não ter condições para fazer aquela série de simulacros pro pai. E é daí que vem os próprios artefatos. Ela precisaria de uma fonte de energia para que o corpo novo do pai nunca ficasse descarregado. Daí vem o núcleo gêmeo XG. Ela precisaria também de uma fonte de memória para o pai poder armazenar coisas assim que ele vê, que ele escuta e tal. E é para isso que serve também o núcleo gêmeo XG. Não descobrimos ainda quais são os próximos artefatos, ainda estamos para descobrir isso, mas provavelmente essa é a missão principal da loba, reviver o pai, por isso o nome Fantasma Partido. E lembrando para vocês que isso é apenas uma teoria, não foi comprovado, nada disso que eu falei foi comprovado, é apenas uma teoria que eu bolei aqui na minha cabeça. E sério, pessoal, se isso for realmente verdade, mano, se essa teoria que eu falei for realmente verdade, sério, vai... Nossa senhora, eu não sei o que vai acontecer, mano. Eu vou basicamente explodir minha cabeça se isso for realmente verdadeiro. Mas enfim, a loba, ela provavelmente não vai conseguir pegar todas as peças sozinha.
ela precisaria de ajuda. E para isso que ela basicamente contratou, assim, entre aspas, as lendas para ajudarem ela, beleza? E assim as lendas ajudariam ela, o Cyptor e a... Ai, esqueci o nome aquela garota que faz o choque lá. Eles estão trabalhando juntos para poder montar tudo direitinho, as peças ali e tal. E depois que eles montarem, eles não seriam basicamente mais necessários para a Loba. Então a Loba pegaria o artefato completo, levaria para sua base secreta, onde está o amigo dela. E aí o restante do trabalho ficaria principalmente para o amigo da Loba, que seria montar o novo corpo do pai dela usando o artefato. Porém, como vimos, não vai ser tão fácil, porque alguém, de certa forma, contou tudo isso para o Revenant, contou sobre os artefatos para o Revenant. Ainda não sabemos quem é, mas eu tenho uma teoria que pode ser assim a Bloodhound. Assim, não foi comprovado também, mas não deixa de ser uma teoria. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da teoria. Se vocês acham que eu tô doidando assim e tal, que isso não tem como ser verdade, deixem aí nos comentários se vocês têm alguma teoria para o que pode ser o Fantasma Partida. Mas então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. O próximo vídeo eu vou trazer uma gameplay. Então é isso, falou e fui! I would die.